Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um semestre na Faculdade Unirv, que esse semestre seja de muitas aprendizagens para todos. Eu sou a professora Sheila Pitombo, do curso de Pedagogia da Unirv Feira de Santana, e hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito desse tema maravilhoso que eu amo de paixão, que é a alfabetização e o letramento. E nós vamos conversar sobre a alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, sabendo que o processo de alfabetização e letramento começa muito antes, começa quando as crianças estão lá na educação infantil, que os professores começam a ler histórias, cantar musiquinhas, trabalhar textos que tenham rima, ensinar o nome à criança, as letras do alfabeto. Então, esse processo já começa bem antes. E ele culmina no ensino fundamental, principalmente no primeiro e no segundo anos do fundamental, que é o ciclo de alfabetização. Até 2016, o ciclo de alfabetização se encerrava ao final do terceiro ano. Em 2017, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, o ciclo de alfabetização passou a ser ao final do segundo ano. Então, aqui no Brasil, nossas crianças precisam estar completamente alfabetizadas, dominar o sistema alfabético de escrita ao final do segundo ano do ensino fundamental. E aí eu trago essa afirmação de Magda Soares, que diz: toda criança pode aprender a ler e escrever. E é exatamente isso, todas podem. Todas conseguem, todas têm capacidade. Nós vemos essa realidade brasileira muito difícil, não é? De muitas crianças que têm muitas dificuldades no processo de alfabetização. Crianças que chegam no quarto, no quinto ano, que não têm ainda as competências básicas de leitura e de escrita. Isso, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país. É muito comum também o analfabeto funcional, que é aquela pessoa a partir de 15 anos que lê e escreve um bilhete simples, porém não compreende, não consegue interpretar. Então, é chamado de analfabeto funcional. Ainda não domina essas convenções da leitura e da escrita e não consegue interpretar. Porque uma coisa é o sujeito decodificar aquilo que está escrito em um bilhete, por exemplo. Outra coisa é ele compreender aquela mensagem e interpretar. Então, a leitura ela é muito abrangente. Ela não diz respeito só à decodificação, ali nas letras e fonemas, né, em sons, mas também à compreensão da leitura. Então, é algo muito completo. E os processos de aprendizagem de leitura e de escrita, eles são diferentes. O sujeito acessa mecanismos cognitivos completamente diferentes quando ele está escrevendo e quando ele está lendo. Então, são processos cognitivos muito complexos. Então, não é da hora para outra que o sujeito se alfabetiza. Existe essa caminhada, como eu falei, começa lá na educação infantil e culmina nos anos iniciais do fundamental. Mas, na verdade, nós sempre estamos nos alfabetizando e nos letrando. Outros tipos de textos são utilizados, as mídias digitais estão ali, porque o conceito de alfabetização ele é muito amplo, né? Nós hoje falamos da alfabetização científica, da alfabetização matemática, da alfabetização tecnológica, de todos esses tipos de alfabetização que vão além, né, do ler e escrever convencionalmente. Então, como é que as crianças podem aprender a ler e escrever? E eu trouxe esse gráfico, né, essa ilustração do livro de Magda Soares, que diz que a aprendizagem da língua escrita, ela é como se fossem camadas, né? Essas 3 camadas aí que ela ilustra muito bem os conceitos de alfabetização e letramento. O letramento como algo macro e a alfabetização como algo micro. Aí dentro, percebam que tem 2 círculos voltados ao letramento e um círculo somente voltado à alfabetização. Então, o letramento é mais macro e a alfabetização é mais micro. Porém, os 2 conceitos, eles são importantes, eles são diferentes, né? A alfabetização é um conceito que eu vou falar daqui a pouquinho, o letramento é outro. São conceitos diferentes, porém, eles devem caminhar juntos, devem ser indissociáveis. É por isso que a maioria das pesquisas hoje em dia defendem a alfabetização juntamente com o letramento, o alfabetizar letrando, ou alfaletrar, como chama Magda Soares, né? Alfabetizar letrando, trabalhar tanto esse domínio do código, do sistema alfabético de escrita, quanto a questão dos gêneros textuais, dos textos sociais e sua função,
ali no letramento. Então, voltando aqui para o gráfico, para a ilustração de Magda Soares, ela coloca como macro, esse azul, as demandas sociais e culturais de escrita em relação ao letramento. Então, são textos reais, não adianta o professor tentar ensinar a ler e escrever com textos que fogem totalmente da realidade da criança, como no passado. Vocês devem, né, conhecer alguém, os pais ou alguém da família de vocês, ou até vocês mesmos, que foram alfabetizados com cartilhas. Aquelas cartilhas com palavras e textos desconectados do mundo real da criança. Então, por exemplo, Ivo viu a uva. A babá gosta do bebê, o bebê toma leite, a vaca voou. Então, são frases meio sem sentido e que não fazem nenhuma relação com o que a criança vive naquele momento. Frases soltas, palavras soltas, fora, né, desse contexto, fora de um texto real. Então, quando a criança sai na rua, no supermercado, todos os lugares que ela vá, ela não vai se deparar com esses textos que estão lá na cartilha. Ela não vai ver escrito Ivo viu a uva ali no outdoor, nem no folheto do supermercado. Ela vai ver palavras, textos reais. A mãe fazendo uma lista de compras para levar ao supermercado, seguindo uma receita ali na cozinha para poder fazer algo gostoso para ela comer, um bilhete que deixou ali na porta da geladeira para alguém, até a escrita, né, que nós utilizamos muito agora, o WhatsApp, é um tipo de escrita, é um tipo de gênero textual atual. Então, são textos reais que o letramento traz. Essa necessidade da gente contextualizar essa leitura e a escrita da criança. No outro círculo, também o letramento, só que aí nas duas capacidades, né, de ler e escrever esses textos. Então, à medida que a criança escuta, entra muito em contato com esses gêneros textuais diversos, ela pode, né, ela tem um repertório para poder escrever textos também. Então, textos sociais, gêneros. Então, existem vários gêneros textuais que nós podemos trabalhar com as crianças. Listagens, receitas, poesias, fábulas, contos de fada, histórias em quadrinho. Esses são os gêneros textuais que a criança utiliza, folheto de supermercado, bula de remédio, que é um pouco difícil, né, da gente, até a gente adulto ler e compreender, mas pelo menos mostrar à criança, explicar o sentido, a função social daquele texto, né, daquele gênero textual. Instrução, por exemplo, a gente compra um jogo, né, como jogar esse jogo. Tem ali as instruções, é um texto instrucional, que é um gênero textual também. As parlendas, os textos da tradição oral, que são riquíssimos no processo da alfabetização e do letramento. Trabalhar com cantigas de roda, com parlendas, com trava-línguas, com quadrinhas, porque tem uma sonoridade. Desenvolve a consciência fonológica, que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Então, são textos reais, vivos, que a criança vê no dia a dia, no seu contexto social. Isso é o letramento. E, por fim, o último círculo é a alfabetização, né, propriamente dita, que é a aprendizagem do sistema alfabético de escrita. Nós somos falantes da língua portuguesa e a língua portuguesa é organizada dentro do sistema alfabético, ou seja, nós utilizamos as letras do alfabeto para escrever. Essas letras têm sons diferentes. Às vezes, uma letra tem mais de um som. O que é diferente, por exemplo, das escritas ideográficas, japonês, chinês, que são aqueles desenhos. Então, ali não é um sistema alfabético de escrita. O japonês, o chinês, são desenhos, né, ideogramas, que as pessoas, muitas vezes, um desenho corresponde a uma frase inteira, né? Então, não é o sistema alfabético. Então, é um outro tipo de aprendizagem ali que eles fazem, até mais complexo do que o sistema alfabético de escrita. Nós utilizamos ali as letras do alfabeto para escrever, e essas letras têm sons relacionados, né? E as crianças precisam garantir isso para aprender a ler e escrever. Se ela não garantir a aprendizagem do sistema alfabético de escrita, ela não consegue se alfabetizar, não consegue aprender mesmo a leitura e a escrita. Porém, essa aprendizagem do sistema alfabético de escrita não deve ser algo monótono, algo repetitivo, de memorização, como nós víamos no passado, no ensino tradicional da alfabetização.
esse sistema alfabético de escrita, ele precisa e deve ser ensinado pelo professor, porque o aluno ele não vai aprender do nada, não vai descobrir do nada que existem as letras, que tem os sons, a formar sílabas, a formar palavras, a formar frases. Isso precisa ser ensinado de uma forma sistemática pelo professor. E daqui a pouquinho eu vou discutir com vocês, apresentar algumas ideias, algumas sugestões de como trabalhar com o sistema alfabético de escrita nos anos iniciais do fundamental. E aí, Magda Soares traz essa comparação desses dois temas que eu já falei para vocês, né? A alfabetização e o letramento, que são totalmente diferentes, porém eles devem andar juntos, né? Caminhar juntos, serem indissociáveis. A alfabetização como esse processo mais técnico, né? Da tecnologia da escrita, são as habilidades, os procedimentos para ler e escrever, ou seja, conhecer o alfabeto, traçar as letras do alfabeto, maiúscula, minúscula, cursiva, bastão, relacionar o som, né? Aos sons, aos fonemas, que são os sons de cada letra, separar as palavras em sílaba, perceber qual é a palavra que é grande, qual é a palavra que é pequena, fazer essas comparações. Então, são inúmeras atividades aí para se trabalhar o processo de apropriação do sistema alfabético de escrita, que é a alfabetização. E aí temos também o conceito de letramento, que aí já entra esse contexto social, as práticas sociais dessa escrita. Para que serve mesmo a escrita? Nós escrevemos para quê? Que função social esse texto tem? Isso as crianças precisam aprender. E com essa exposição a esses gêneros textuais diversos. E aí o professor precisa trazer textos reais, ao invés de ensinar com essas palavras de cartilha que são fora de contexto, trazer uma poesia, trazer uma parlenda, trazer um conto de fada, e a partir daí ir discutindo essas palavras que fazem parte aí desse texto para se trabalhar também a alfabetização. Então é unir, né? Esses conceitos aí, é o alfabetizar letrando, que é o que hoje em dia está em voga no processo de alfabetização. E aí, Magda Soares traz o texto como eixo central da alfabetização e letramento. Então, como a proposta é alfabetizar letrando, não tem como nós alfabetizarmos letrando desconectados dessa realidade textual. Então, é necessário que o texto seja o guia, o texto seja o norte que o professor vai utilizar para trabalhar tanto questões de letramento quanto questões de alfabetização. Então, em relação ao letramento, trabalhar leitura, interpretação e produção de texto. Então, quando a criança está se alfabetizando e depois também que ela já adquiriu, né, essas competências de leitura e de escrita, ela já está alfabetizada, ela já chegou na hipótese alfabética de escrita, ela precisa consolidar a sua alfabetização do terceiro ano em diante, ou seja, aprender as questões gramaticais, ler a leitura oral com mais fluência, com entonação, respeitando os sinais de pontuação, a interpretação de texto, né, que não é fácil, a criança conseguir compreender, interpretar aquilo que ela leu e produzir textos também, né? Nós adultos, quando temos esse desafio de produzir um texto, já é difícil para a gente, não é? Imagine para as crianças. Eu percebo muito isso com os meus orientandos ali de TCC, né? Como é difícil a gente escrever. Eu também sinto essa dificuldade para começar, né? Como é que eu vou começar esse texto, esse artigo? Mas depois que começa, a gente deslancha, né? Por quê? Porque é necessário esse conhecimento prévio. Então, por isso que nós, professores alfabetizadores, temos que ler bastante para as crianças. Isso desde a educação infantil, leitura diária na sala de aula. Não só na educação infantil, mas do primeiro ao quinto ano também, porque alguns professores esquecem. Acham que os meninos estão grandes, que eles já sabem ler convencionalmente, que não é necessário que o professor leia para eles. Mas é de extrema importância que o professor leia para os alunos maiores também, porque o professor vai ser um modelo de leitor, um modelo de como pegar um livro, de como passar as páginas, da entonação correta nas palavras, nas frases, de como se portar ali como leitor. É importante, né? E vai criando esse repertório de leitura, né? Repertório de histórias, de personagens, de vocabulário, de enriquecimento de vocabulário, né? As crianças precisam, desde a educação infantil, aprender palavras novas,
enriquecer aquele seu vocabulário que muitas vezes é restrito e não existe, não conhece palavras novas. E a escuta de histórias, né? A leitura também, quando ele já sabe ler convencionalmente, mas a escuta de histórias vai favorecer. E aí, quando a criança for se deparar com uma produção de texto, ela vai ter esse repertório, ela vai ter esses elementos para escrever, porque ninguém escreve do nada, né? Nós temos que ter esses conhecimentos prévios. E o texto também para alfabetizar. Então, trabalhar as parlendas, as cantigas, os contos de fada, a listagem, a receita, para que a criança consiga dominar e aprender as regras do sistema alfabético de escrita, sempre utilizando o texto. E aí eu trago essa citação de Magda Soares, que ela é muito feliz quando ela fala da necessidade de se alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, de alfabetizar letrando. E ela diz o seguinte: alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, pois os dois processos são, no estado atual do conhecimento sobre a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, indissociáveis, simultâneos e interdependentes. A criança alfabetiza-se, constrói seu conhecimento do sistema alfabético e ortográfico da língua escrita em situações de letramento. Isto é, no contexto de e por meio de interação com material escrito real e não artificialmente construído. Foi o que eu falei para vocês, textos reais que ela vai se deparar no dia a dia e não textos de cartilha. E aí nós vamos entrar agora no sistema de escrita alfabética, também chamado de CIA, né, por Arthur Gomes de Moraes, que é um pesquisador de Minas, de Pernambuco, na verdade, que trabalha essas questões aí do ensino explícito. Ele defende que o professor necessita ensinar explicitamente as convenções, as regras do sistema alfabético de escrita, porque senão as crianças não vão descobrir do nada. Então, a tarefa de quem está se alfabetizando é se apropriar desse sistema notacional, que é o sistema de escrita alfabética. Então, o sujeito que está se alfabetizando, elas precisam responder essas duas questões, né? Durante o seu processo. A primeira, o que é que as letras representam? O que é que as letras? Quando a criança está começando ali o seu processo de escrita, de aprendizagem de escrita, elas não sabem ainda o que as letras representam. Quem já estudou a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e viu ali as fases, percebem que a primeira fase é pré-silábica. Logo no começo, as crianças não sabem o que as letras representam. Na verdade, elas nem usam letras inicialmente para tentar escrever, não é? Elas desenham, elas fazem rabiscos, né? Que são as garatujas. Só depois que elas começam a colocar as letras ali. Mas ainda elas não sabem, nesse momento, que as letras representam sons. E isso é mais adiante, quando ela chega no segundo nível, né? Segunda etapa, que é o silábico, nível silábico. Inicialmente elas começam sem esse silábico, sem o valor sonoro, sem representar essa relação do oral e do escrito, elas vão para o silábico com valor sonoro. Então a criança começa a colocar, por exemplo, gato, ela coloca o A e o O para escrever a palavra gato, porque ela ainda está no silábico, ela acredita que uma letra vale por uma sílaba, mas ela já coloca as letras reais, que tem a relação com esse som, né? Então, é uma chave muito grande para a criança alfabetizar quando elas descobrem essa relação entre a pauta oral e a pauta escrita, que existe a relação do oral e do escrito. É um momento muito importante ali no processo de aquisição do sistema alfabético de escrita. E aí Moraes diz que quando nos apropriamos de qualquer sistema notacional, temos que compreender e internalizar suas regras ou propriedades e aprender as suas convenções. Então, o nosso sistema ele é cheio de regras, né? A nossa língua portuguesa não é uma língua fácil de se aprender, não é uma língua fácil, é uma língua que é complexa. E ela tem várias regras que a criança precisa compreender para se tornar alfabetizada. E aí, Arthur Gomes de Moraes traz 10 princípios do sistema alfabético de escrita, né? Primeiro, que a criança precisa entender que se escreve com letras, e essas letras não podem ser inventadas, né? Então, temos ali as 26 letras do alfabeto, e é um repertório finito, ele acaba. Então, não pode inventar ou colocar número, né? E outros símbolos para escrever.
Outro princípio é que as letras têm formatos fixos e tem a variação. Por exemplo, maiúscula, minúscula, cursiva, bastão, imprensa maiúscula, imprensa minúscula. E isso nós, enquanto alfabetizadores, temos que oportunizar esse conhecimento para as crianças. A ordem das letras do interior da palavra não pode ser mudada. Então, a gente escreve gato desse jeito, não adianta escrever toga, que não vai dar certo. Então, as crianças precisam compreender que essa ordem das letras, né, ela não pode ser mudada na escrita, que uma letra pode se repetir, né, nas palavras, que nem todas as letras também podem ocupar algumas posições, e nem as letras também podem vir juntas de outras. Por exemplo, o que, né? Sempre vem com o do ladinho. Então, é uma convenção que a criança vai aprendendo ao longo do tempo. O sexto princípio, que é muito importante aí no processo de alfabetização, é das crianças perceberem, como eu já falei, que as letras notam ou substituem a pauta sonora. E essa é a chave ali, realmente, do processo de alfabetização e letramento. As crianças perceberem que há uma relação entre o oral e o escrito. O sétimo princípio, que as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais, ou seja, os fonemas. O fonema é a menor unidade sonora que a criança, que existe na língua. Por exemplo, gato. Gato tem 4 letras e 4 sons, 4 fonemas. Ó, gato. O som do G quase a gente não escuta, porque ele sai daqui, ó, da garganta. O G. O A, o T, que é o T, e o O. Então, são fonemas, são sons. É a menor unidade sonora da língua. Algumas letras têm mais de um fonema, né? Por exemplo, a letra X, né? Tem vários sons. A gente pode escrever a palavra táxi, ela tem 4 letras, porém ela tem 5 fonemas, ela tem 5 sons, porque o X do táxi tem som de CS, de 2 letras, né? Então, conta como 2 sons. Então, a letra aqui tem 4 letras e 5 sons. Então, o fonema é algo muito menorzinho ali, que a criança, quando ela chega no final ali do processo de alfabetização, elas conseguem compreender essa questão fonêmica, que é um pouco mais difícil. O 9, que as letras também marcam acentos, a questão do acento, dos pontos de sinais de pontuação. E aí também no 10º é a combinação das consoantes vogais, né? CV é a sílaba consoante vogal, por exemplo, gato, pato, né? Consoante vogal, consoante vogal. CCV, que é consoante, consoante vogal, como pra, a sílaba pra, de prato, né? Pra, perre, consoante, consoante, A é vogal. Então, são sílabas mais difíceis, assim, para a criança mais adiante ir aprendendo. Inicialmente, a gente trabalha muito com esse padrão CV, né? Consoante vogal, que é mais fácil inicialmente para a criança que está em processo de alfabetização. E aí vem algumas sugestões para sistematizar o sistema do ensino do sistema alfabético, né? Então, são as letras. Primeiro, são atividades de familiarização com as letras e atividades com o alfabeto móvel. Todo professor alfabetizador, ele deverá utilizar um alfabeto móvel em sua sala de aula, porque, gente, esse material a gente pode até fazer, digitar, recortar, não precisa ser comprado. Pode ser digitado, impresso, colado em cartolina, plastificado, porque a criança vai manipulando ali as letras e formando palavras dentro daquele conhecimento sobre o sistema que ela tem naquele momento. Então, é muito importante trabalhar com o alfabeto móvel, compor, decompor palavras da forma que eles sabem no momento. O número 2, atividades que objetivam a construção de palavras estáveis. A primeira palavra estável que a criança conhece é o nome próprio, como tem na imagem aí. O nome dela é uma palavra estável, porque é uma palavra que ela vai aprender a escrever antes de se tornar alfabetizada. Então, elas aprendem de memória, de tanto olhar a fichinha, reproduzir na atividade, ver ali os pertences com o nome dela, né? Marcados, ela vai aprender, vai se tornar uma palavra estável para a criança. O nome, ela vai escrever o nome dela certinho, mesmo sem estar alfabetizada no momento. E essa aprendizagem vai ser importante quando ela estiver tentando escrever outras palavras, porque ela vai utilizar as letras do nome que ela já conhece para tentar formar outras palavras, para refletir, né, sobre a escrita alfabética.
O terceiro tipo de atividades são atividades que destacam a análise fonológica, que eu vou falar daqui a pouquinho melhor, quando eu falar sobre a consciência fonológica. A análise fonológica quer dizer dos sons. Então, como eu falei, é importante essa relação do som com a escrita, do oral com a escrita. As crianças precisam refletir sobre isso. Todas as atividades, na verdade, são atividades de reflexão da língua. Não é nada mecânico, nada repetitivo, nada tradicional. São brincadeiras, jogos, atividades lúdicas, atividades com material concreto, para que a criança possa refletir. Ela só vai aprender a língua realmente quando ela refletir sobre aquilo que ela está escrevendo e lendo. Quarto tipo de atividades, comparação entre palavras quanto ao número de letras e as letras utilizadas, porque existem letras, palavras menores, palavras maiores, né? Com menos letras, com mais letras. Isso é importante a criança comparar. Atividade de composição e decomposição de palavras. Então, com o alfabeto móvel, a gente pode trabalhar também esse tipo de atividade. Ela vai compor e decompor palavras. Atividade de consolidação das correspondências grafema-fonema. Grafema são as letras e fonemas são os sons. Então, essa é a correspondência entre letra e som. E aí nós chegamos nesse assunto que eu amo muito também, que é a consciência fonológica. Eu falei para vocês da importância de se trabalhar essa questão oral com a criança, essa relação do oral com o escrito. E as atividades de desenvolvimento da consciência fonológica vão ajudar a criança nesse processo. Então, o que é a consciência fonológica? É uma habilidade de analisar as palavras da linguagem oral de acordo com as unidades que a compõem. Então, quando nós falamos tudo junto e misturado. Só que a nossa linguagem oral é composta, como tem aí nesse desenho, de frases, de palavras, de sílabas e, por fim, de fonema, que é a menor unidade sonora da língua. Então, a criança que desenvolve essa consciência fonológica, ela sabe conscientemente manipular esses elementos que fazem parte aí da linguagem oral. Não é uma sílaba, é uma palavra, é uma frase, é um som, né? É um fonema. E é uma habilidade que é complexa, porque ela envolve essa reflexão sobre a estrutura fonológica da linguagem oral. E aí, descobrindo que a fala ela pode ser segmentada em unidades menores, né? Nesses pedacinhos aí, frase, palavra, sílaba e, por fim, fonema. Só que para desenvolver a consciência fonológica é necessário que o professor trabalhe essas habilidades, as 5 habilidades da consciência fonológica. E eu falo muito que consciência fonológica é um guarda-chuva, né? Como eu coloquei aí esse conceito, guarda-chuva. E embaixo dele, do guarda-chuva, estão essas habilidades aí de consciência fonológica, que são as rimas, aliterações, consciência de palavras, consciência silábica e consciência fonêmica. Rima, aquele som final que vai se repetindo. Por isso, a importância de se trabalhar poesias e os textos da tradição oral, como parlendas, cantigas de roda, trava-línguas, quadrinhas, porque tem rimas, né? Sou pequenininha do tamanho do botão, carrego o papai no bolso e mamãe no coração. São rimas. Meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Então, a criança vai descobrindo esses textos da tradição oral, são textos lúdicos, fáceis da criança memorizar e cheios de sonoridade, de rima, que vai ajudar nessa sensibilidade fonológica da criança, que vai ser importante quando ela estiver tentando escrever palavras e tentando estabelecer essa relação entre oral e escrito. As aliterações são aqueles sons iniciais que se repetem. Rima é o final e a aliteração é o som, são os sons iniciais. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse som do R ali inicial que vai se repetindo. Então, é muito interessante trabalhar esse tipo de trava-língua que tem aliterações, ou então poesias também. Existem algumas poesias que vão repetindo esses fonemas iniciais. A consciência de palavras da criança perceber que a frase ela é composta por palavras e que entre uma palavra e outra é necessário deixar um espaço aí na escrita. E a gente percebe muito isso quando as crianças estão em processo de alfabetização, que elas escrevem tudo grudadinho, né? O menino gosta de brincar. E aí a criança escreve tudo coladinho, como se fosse uma frase só, não dá aquele espaço entre uma palavra e outra, porque essa criança ainda não tem essa consciência de palavras. Aí é necessário trabalhar, fazer muitas atividades para a criança pintar o espaço, né, que fica entre uma palavra e outra, passar o dedinho, perceber que existe,
que é necessário deixar esse espaço entre uma palavra e outra, que as palavras têm começo e fim, elas não podem ser grudadas, né, umas nas outras. A outra habilidade é a consciência silábica, da criança perceber que uma palavra ela é composta por sílabas, por exemplo, bicicleta, tomate, e a criança vai, né? Tem professor que ensina batendo palma, contando nos dedinhos, e para a criança perceber que existe uma separação silábica ali dentro da palavra, que a palavra ela é composta por sílabas, e quando ela vai escrever, ela se vale dessa habilidade e vai falando, por exemplo, boneca, boa, como é boa? Aí vai lá, né? Aí vai tentando escrever K, aí vai silabando e vai tentando escrever. E, por fim, a consciência fonêmica, que é a habilidade, a última que a criança consegue alcançar, somente quando ela já está alfabetizada, quando ela alcança a hipótese alfabética de escrita, que é a capacidade de distinguir todos os fonemas que existem em uma palavra, né? Todos os sons. Então, ela só vai conseguir lá quando ela estiver no nível alfabético de escrita. E para finalizar, eu trouxe a fala de Emília Ferreiro. Não adianta nós falarmos, né, sobre a alfabetização sem falarmos sobre Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, para quem não viu, não conhece ainda, é uma pesquisadora argentina, viva ainda, pesquisadora e atuante ainda, junto com sua amiga, companheira de pesquisa, Ana Teberoski. Ela, junto com Ana, elaboraram uma teoria, chamada psicogênese da língua escrita, e elas descobriram que as crianças passam por um processo durante a aprendizagem da escrita. Aí ela conceituou nível pré-silábico, silábico alfabético e alfabético. E em cada nível desse, a criança pensa a escrita de uma determinada forma. Ela vai pensando a escrita e ela escreve, a escrita dela vai refletir aquele pensamento, né? E o professor precisa compreender isso, porque senão ele vai olhar lá a escrita da criança e vai dizer, está errado, apaga. Mas, na verdade, não está errado. Tem a ver com o momento de escrita e de reflexão que a criança tem naquele momento. Então, a escrita, a aprendizagem da escrita é reflexão. Se não for reflexão, a criança não vai avançar por si só e não vai pensar sobre essa escrita. Ela tem essa frase que eu gosto muito, que diz assim, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Então, eu deixo essa mensagem finalizando a nossa palestra de hoje, para vocês compreenderem, enxergarem a criança de vocês, da turma de alfabetização ou de outras também, né? Outras turmas, como aquela criança que pensa, que reflete, que constrói conhecimento, que constrói conhecimento sobre a escrita, que pensa, que reflete, e não um mero robozinho ali que vai reproduzir aquilo que a gente vai ensinar. Então, eu deixo para vocês aí, como conclusão, essa frase de Emília Ferreiro. Aqui estão as referências, e eu agradeço muito a participação de vocês nesse momento, que podemos estar juntos aí nesse semestre, aprendendo bastante, construindo conhecimentos. Muito obrigada.